Olá, bem-vindos ao módulo 1. No módulo 1, nós vamos conversar a respeito das mudanças que ocorreram nas sobrancelhas ao longo dos anos. Nós vamos falar para que servem as sobrancelhas. Nós vamos falar também como as sobrancelhas mudaram ao longo dos tempos. Ao longo dos anos, as sobrancelhas variaram bastante, desde as mais finas e arqueadas até as mais angulares e grossas, naturais, cheias de cabelo que utilizamos hoje. Elas já foram raspadas para serem desenhadas de acordo com a finalidade, elas já foram muito finas, elas já foram retas, elas já foram angulosas, em formas de circunflexo, elas já foram peludas e despenteadas e hoje em dia elas são o mais natural possível. Você já pensou para que servem as sobrancelhas? Originalmente, as sobrancelhas servem para proteger os olhos da poeira e do suor. Mas, claro que nós tínhamos que inventar alguma outra utilidade para as sobrancelhas. Elas servem como ícone de beleza, elas servem para harmonizar os traços faciais, elas conversam com os olhos, com o nariz, com as maçãs, com a boca, e elas são um ícone muito importante na beleza feminina e masculina também, porque homens também cuidam das sobrancelhas. Nos módulos seguintes, nós vamos aprender não só design feminino, como masculino. Mas antes disso, eu vou falar das mudanças que ocorreram na história das sobrancelhas. E nesse meio tempo, vamos passar uma série de imagens para ilustrar melhor o tema. Desde o início da história, a beleza já estava em pauta. Não dá para falar de sobrancelhas e deixar de falar de Cleópatra, rainha do Egito, povo precursor da maquiagem. Usavam sobrancelhas e olhos destacados para realçar sua beleza e superioridade. Um outro grande marco é a pintura de Mona Lisa, pintada pelo pintor Leonardo da Vinci, eternizado até hoje. Por não termos grande expressão das sobrancelhas, ninguém sabe exatamente o que aquele retrato quer dizer. Na década de 20, temos o cinema mudo, onde não tínhamos a expressão da fala, então as sobrancelhas precisavam dizer muito. Naquela época, era comum as atrizes rasparem as sobrancelhas e mudarem de acordo com os personagens. Mocinhas usavam sobrancelhas curtas, já mulheres feitas tinham sobrancelhas emolduradas, longas e arqueadas. As mais malvadas usavam sobrancelhas arqueadas, as tristes sobrancelhas retas e baixas nas pontas. Ainda nos anos 20, era comum as sobrancelhas serem finas, retas, curvadas para baixo, conferindo um olhar dramático. Já na década de 30, as sobrancelhas passaram a ser arqueadas e finas. Era comum remover totalmente os pelos e traçar o desenho a lápis mesmo. Isso virou moda. A década de 40 trouxe mais naturalidade no desenho das sobrancelhas. O começo era mantido, cheio e afinando apenas no canto externo dos olhos. O arqueamento se mantinha em alta. Já nos anos 50, destacaram-se por sobrancelhas mais cheias, em formato de acento circunflexo. Usavam-se muito lápis para preenchimento dos fios. Nessa época se destacou Marilyn Monroe, que brilhou nos cinemas. Na década de 60, as sobrancelhas iniciaram a caminhada pela perfeição e naturalidade. A moda era um design marcado, porém com fios curtos e bastante alinhados. As sobrancelhas tinham um comprimento mais longo, mais próximo do natural, e era costume tingi-las. Na década de 70, a tendência era limpar apenas os cantos das sobrancelhas e manter a base cheia. Usava-se sobrancelhas longas, com fios aparados e penteados. Na década de 80, foi a década do rock and roll, onde as sobrancelhas eram desalinhadas, bagunçadas mesmo como a época. A moda era sobrancelhas grossas e expressivas, como as sobrancelhas expressadas por Madonna. Nos anos 90, a tendência era apenas limpar as sobrancelhas. As sobrancelhas se mantinham mais desalinhadas ao longo do design natural. Nessa época se destacou as sobrancelhas da Sharon Stone e também da Malu Mader aqui no nosso Brasil. Nesse momento, começou-se a falar um pouco mais de sobrancelhas naturais. Aí é o princípio da ideia de design de sobrancelhas que utilizamos hoje. Nos anos 2000, retornaram o uso de sobrancelhas mais finas e arqueadas, com o côncavo mais marcado. O comprimento também diminuiu. As sobrancelhas ficaram mais curtas. Logo, começaram a conversar um pouco mais com o restante do rosto. Aí começaram os estudos de impacto em relação ao nariz, aos lábios, às maçãs, e aí se desenvolvia a ideia do design de sobrancelhas.
que já tinha surgido na década anterior. Como grande destaque da década de 2000, vamos falar da Angelina Jolie, que teve sua sobrancelha completamente mudada de 2000 até hoje. A gente vai falar um pouquinho mais dela nos próximos vídeos. A partir de 2010 não existe mais tendência única. As sobrancelhas são mais marcadas, modeladas, porém respeitando o formato e espessura naturais, bem como os traços do rosto. Nesse momento já se estudava muito o impacto das sobrancelhas e a visão que os outros tinham a partir daí. Nesse momento se usava também o visagismo, onde as sobrancelhas conversam com os olhos, conversam com o nariz, conversam com os lábios, as maçãs, e as sobrancelhas expressam a nossa personalidade. Nesse momento, eu já estava no mercado de sobrancelhas. Eu já estava trabalhando com design de sobrancelhas. Sou muito grata de ter participado disso. Estar aqui hoje podendo dividir isso com vocês. Esse módulo foi um módulo onde eu falei muito sobre o desenvolvimento das sobrancelhas, sobre as mudanças com o passar dos anos. Espero ter conseguido passar um pouquinho dessas mudanças todas. Isso tudo fez a gente chegar hoje no design de sobrancelhas propriamente dito, que vamos estudar nos módulos seguintes. No próximo módulo, espero vocês para estudarmos sobre o ciclo do pelo e a anatomia da pele. Até logo!